Bom dia, pessoal do 8º ano. Vamos iniciar mais uma aula de geografia. Pega aí o seu livro didático, capítulo 5, página 62. Vamos estudar hoje sobre os países subdesenvolvidos. Essa também é a nossa primeira aula da segunda unidade, tá certo? Então, antes da gente falar, sobre o que é o termo subdesenvolvido, vale lembrar, que o sistema capitalista, que dominou e ainda domina o mundo, ele trouxe várias transformações, para o mundo e acabou trazendo também essa divisão, de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. E o termo subdesenvolvimento, representa essas diferenças econômicas e sociais existentes entre os países. Então, se você observar esse mapinha aí, ele tem essa linha vermelha, dividindo, e os países aí que estão no norte verde representam os países desenvolvidos. Já os que estão abaixo dessa linha amarelinha e na cor amarelo representam os países subdesenvolvidos, com exceção aqui, a Austrália, certo? Que apesar de estar no hemisfério sul, ela faz parte dos países desenvolvidos, certo? Essa divisão, minha gente, ela veio surgir após a Segunda Guerra Mundial, quando encerra a Guerra Fria. A Guerra Fria, como a gente estudou, nos capítulos anteriores, ela dividiu o mundo, em dois blocos antagônicos ideológicos, o capitalismo e o socialismo. O capitalismo ali representado pelos Estados Unidos e o socialismo representado pela União Soviética, que atualmente é a Rússia, A União Soviética, na verdade, não se resumia só à Rússia, mas também a outros países ali europeus que também adotaram o socialismo, certo? Mas a maior representação ali era a Rússia, certo? Então, após a Segunda Guerra Mundial, muitos países que foram colonizados por potências europeias começaram aí esse processo de independência, de descolonização, certo? Luta por autonomia. E aí surgiu no mundo muitos novos estados-nações, muitos novos países, principalmente na África aí, há uma explosão de estados-nações. Mas há uma diferença, que países que surgiram antes dessa fase aí, esses territórios foram conquistados através de luta, através de guerras, com fronteiras bem definidas e tudo mais. Já esses países que eles vão surgir aí após esses eventos, eles vão ter fronteiras artificiais. Por exemplo, lá na África, após o processo de descolonização da África, vai surgir muitos estados-nações com fronteiras artificiais que muitas vezes não vão respeitar nem as questões de língua, a questão cultural. Então, no mesmo estado-nação, você vai ter povos falando várias línguas e vários costumes culturais e mais de uma nação habitando no mesmo território, que vai trazer conflitos, certo? Isso é resultado, então, dessa independência tardia que chegou aí após a Segunda Guerra Mundial para esses países. E os países subdesenvolvidos, então, eles são divididos em conjuntos, certo? E a gente vai analisar um por um. Você também pode acompanhar aí na página 64 do seu livro. Então, o primeiro grupo aí de países subdesenvolvidos é formado por países de origem pré-colonial, com economia primitiva. São países que não foram alvo de investidas coloniais, nem sofreram o impacto de uma industrialização imposta. Atualmente, isso aí é quase inexistente, esse tipo de país. O exemplo que a gente tem
para dar é o do Afeganistão, né? Que nos últimos anos ele ainda se enquadra aí nessa categoria, certo? Então, apenas como exemplo para esse primeiro grupo, nós temos o Afeganistão. Você vê aí o mapa do Oriente Médio, circulado ali você tem o Afeganistão. O segundo grupo é formado por países que tiveram contato com povos europeus desde a antiguidade. Exemplos: países do norte da África, do Oriente Médio e de parte da Ásia, os quais, mesmo tendo estruturas sociais organizadas, foram dominados pelos europeus, sofreram várias ocupações e se tornaram independentes após a Segunda Guerra Mundial. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aí é o da Argélia. A Argélia é um país da África do Norte que foi colonizado aí pela França, certo? Inclusive muitos argelinos, né? Quando houve assim um período, né, de grande dificuldade econômica, muitos deles migraram para a França, né? Se refugiaram na França, que era o país que havia colonizado eles. E também, né, esses países que estão aí no segundo grupo, né, de São Paulo também, de muitas rivalidades, por exemplo, entre judeus e árabes, muçulmanos e hindus. Então, eles estão presentes aí nesse segundo grupo. O terceiro grupo são os países que foram transformados em colônias pelos portugueses e pelos espanhóis após a expansão comercial que teve início no século XVI. Aí eu trouxe como exemplo o Haiti, certo? Algumas fotos aí do povo haitiano. E eles tiveram, então, uma economia, você pode ler na página 64, baseada no comércio, regido pelo Pacto Colonial, e numa agricultura de plantation, escravista ou na mineração de ouro e prata. Nesse grupo aí, gente, se encontra quase todos os países da América Latina, certo? O quarto grupo é composto dos países dominados durante a evolução do capitalismo, com o propósito de servir de entreposto comercial e de fornecer escravos para as Américas. Então, eu trouxe aí como exemplo a África subsaariana, né? A África negra, que tiveram aí suas riquezas exploradas, certo? Muitos cidadãos aí sequestrados, levados à força para servir de escravos em países europeus, em colônias de países europeus, ok? O quinto grupo tem na sua formação países que, na fase do capitalismo monopolista, desenvolveram certa industrialização. Esse desenvolvimento industrial se deu com base no capital estatal, acompanhado ou não da intervenção de transnacionais, que são empresas, né, que têm sede em países desenvolvidos, mas atuam em diversos países, principalmente países de economia emergente ou países subdesenvolvidos, porque a mão de obra é mais barata, né? E se caracterizou pela dependência da tecnologia externa e pela transferência de capitais. Aí a gente tem exemplo: Brasil, Argentina, México, Coreia do Sul, Singapura, Taiwan e etc. Olha aí. Então, na América a gente tem Brasil, Argentina, México. Na Ásia a gente tem a Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, ok? O sexto grupo são os países que adotaram a economia socialista após a Segunda Guerra Mundial. Com esse novo modo de produção, diferente do capitalismo, procuraram romper com a situação de dependência. Aí a gente tem exemplo: Cuba, que até hoje é, né, um país socialista comunista, né? Albânia e a antiga Iugoslávia,
trouxe o mapinha do Cuba, que está na América, né? Na América Central, para vocês verem. O próximo tópico é vários nomes para uma mesma tragédia. Então, subdesenvolvimento, a gente vai encontrar várias expressões, né? Para explicar. Terceiro mundo, países em desenvolvimento, subdesenvolvimento, países do sul, economias emergentes, certo? Essas são as classificações que a gente pode ter. Então, vamos entender o que são aí os países de terceiro mundo. Sugere que existem outros dois mundos, o que atualmente não é mais verdade. No entanto, essa expressão ainda é utilizada por alguns jornais e algumas revistas de forma equivocada. Então, vamos lá, relembrar de novo. O período da Guerra Fria, a gente tinha países capitalistas, que nesse mapa aí é representado pela cor roxinha, são os países de primeiro mundo. Os países capitalistas eram os países de primeiro mundo. Os países socialistas, que aí está representado pela União Soviética, eram considerados os países de segundo mundo. E o restante, os países de terceiro mundo. Então, o Brasil era um país de terceiro mundo, Argentina, México, países da África, países ali, ó, do Oriente Médio, certo? Mas essa expressão hoje, ela não cabe mais, porque a Guerra Fria já acabou, essa divisão ideológica já acabou, mas às vezes a gente ainda ouve essa expressão, países de terceiro mundo. Temos também a expressão países em desenvolvimento, que é uma expressão que causa problemas, né? Visto que alguns países da África, do sul da Ásia e da América Central não se encontram de fato em desenvolvimento, pelo contrário, em muitos casos estão ficando mais pobres. Aí eu trouxe um mapa aí do que seriam os países em desenvolvimento de acordo com o FMI, os de cor verde. Países em desenvolvimento fora do FMI, só dois aqui, ó, que é essa corzinha verde mais limão, certo? Países elevados para economias desenvolvidas, lá em cima na Europa, que é a Lituânia e a Estônia, se eu não me engano. E os países recentemente industrializados, que se encaixa aí o Brasil, certo? E outros países. Aí nós temos também a expressão países do sul, que sugere que todos os países subdesenvolvidos estão no hemisfério sul e que os desenvolvidos estão no norte, o que é um engano, embora seja a classificação mais utilizada. Essa classificação surgiu após o fim da União Soviética, quando encerra então o período da Guerra Fria. Temos também a expressão economias emergentes, que é uma expressão utilizada na era da globalização, em que se prega a eliminação das fronteiras entre os países e que o mundo se tornou uma grande aldeia. Entretanto, essa expressão torna-se falsa à medida que os países desenvolvidos reforçam seus estados nacionais, enquanto impõem medidas liberalizantes para a economia dos países subdesenvolvidos, tornando-a mais frágil, considerando esses países apenas mercados e não mais estados nacionais. Então, ó, o Brasil é considerado uma economia emergente. É uma visão nova, né, da globalização, que são países onde países ricos vão então poder instalar suas transnacionais, suas empresas, né? Vão poder encontrar um mercado consumidor para suas mercadorias, vão poder encontrar uma mão de obra mais barata, uma matéria-prima mais barata, incentivos fiscais para isso. Então, nesse sentido da globalização, existe então essa expressão economias emergentes, certo? Ok, a gente
ainda tem alguns pontos desse capítulo para tratar, indicadores socioeconômicos, características de subdesenvolvimento, mas para não ficar cansativo, não ficar tão difícil, porque eu sei que é um tema um pouco mais difícil, certo? Vamos então para as atividades. Pega então o teu caderno, pega a tua caneta, copia essas perguntas que tem aí, dá uma pausa no vídeo e copia. Primeiro, o que significa o termo subdesenvolvimento. Segundo, faça um resumo explicando os grupos de países subdesenvolvidos. E terceiro, o que sugere o termo países de terceiro mundo, tá? Se você esqueceu, volta no vídeo, escuta de novo, escreve. Responde essas 3 questões, manda para mim hoje, sexta-feira, até às 17 horas, tá certo? Para que eu possa anotar teu nomezinho, que você entregou a tarefinha certinho, pois vai contar para a pontuação da segunda unidade, tá certo? Por que eu tô fazendo isso, pessoal? Não é porque eu quero ser chata e exigente. É para vocês poderem criar uma rotina. Vocês não podem, assim, receber uma atividade hoje, é geografia, sexta-feira, e você só vai responder na quarta-feira, que é a aula de Dinara, de ciências, certo? Tá errado, né? A tarefa de geografia tem que ser feita no dia de geografia, a tarefa de português no dia de português, a tarefa de matemática no dia de matemática. E assim, vocês vão criando uma rotina, certo? Separa um cantinho na tua casa, cantinho dos estudos. Separa um horário no dia. Se você está acordando tarde por causa da pandemia aí, que trouxe alguns maus costumes para a gente, então separa um horário na tarde, sempre naquele mesmo horário vai estudar. Por exemplo, de 2 às 4, eu vou me sentar no meu cantinho dos estudos, eu vou ouvir o vídeo do dia que a professora mandou e eu vou responder a atividade do dia e vou mandar para ela, certo? Aí você não vai ter atividade atrasada, você vai aprender o conteúdo, você vai ter um proveito nesses seus estudos. Agora, se você recebe o vídeo de geografia na sexta-feira, nem abre, aí depois de uma semana que você se lembra que teve aquele vídeo, aí já bateu a preguiça de fazer a tarefa, ou você já acumulou as tarefas da semana todinha, aí não vai dar certo, minha gente. A gente precisa agora ter organização, ter foco, ter força de vontade, para que esse ano não seja um ano tão assim de prejuízo para os nossos estudos, certo? A gente que é professor também está se esforçando de cá, porque não é fácil, né? Preparar vídeos para todas as turmas, dar conta, né, das atividades de casa, e ainda tem as aulas online dos nossos filhos também, e a gente vai também precisar dar atenção a eles também. Então, é um esforço da gente, é um esforço de vocês, e no final todo mundo vai sair ganhando, todo mundo vai sair beneficiado, tá certo? Então, ó, qualquer dúvida, manda para mim no particular, mas eu só tiro dúvidas hoje, que é dia de geografia. Não é para me perguntar na segunda-feira, que é dia de português, não é para me perguntar na quarta, que é dia de Dinara, de ciências, não é para me perguntar na quinta, que é dia de matemática, porque quinta você tem que tirar dúvida de matemática. Mas o dia de você tirar dúvida de geografia é na sexta, que é o dia de geografia, tá certo? Deus abençoe, vocês tenham um bom dia, Deus dê uma boa semana de saúde a vocês, dê livramento a vocês e que a gente possa passar por esse período bem e voltar para as nossas aulas cheios de saúde para continuar o nosso ano letivo, tá certo? Beijo para vocês, Deus abençoe.